Oi pessoal, tudo bem? Bora fazer uma receita maravilhosa que é um bolo de prestígio recheado, que já sai recheado do forno. Eu já fiz essa receita aqui no canal, é um dos vídeos mais antigos do canal, mas quando eu fiz ela na batedeira, tinha que colocar clara em neve, então tinha uns processos meio complicados. Então eu resolvi readaptar ela pra gente conseguir fazer ela no liquidificador. Então eu dei uma mudada na parte da massa do bolo, então eu deixei ela um pouco mais fácil pra gente fazer ela no liquidificador, já que não é todo mundo que tem batedeira. E se caso você também não tiver o liquidificador, acredito que dê pra bater ela na mão, né, numa bacia com fouet, também dê pra bater e dá pra fazer essa receita. Então eu readaptei pra ficar mais prático aí pra gente. Então, para fazer esse bolo que é maravilhoso, que dá para fazer ele até para aniversário, comemorações ou no dia a dia mesmo, final de semana, a gente começa a fazer pelo recheio, porque o recheio precisa esfriar. Então, para o recheio a gente vai precisar de 500 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100 gramas de coco ralado. O coco ralado que eu tenho aqui em casa é desse daqui, ó, ele é mais... Tá vendo? Ele é assim, tipo esfareladinho, mas pode ser aquele coco ralado que é mais compridinho, tá? 2 colheres de amido de milho bem cheia, tá? 2 colheres bem cheia. 2 gemas, essas gemas aqui pode peneirar ou tirar essa pelinha, tá vendo? Pra não deixar cheiro de ovo no recheio. E também tem aqui que é uma colher cheia de essência de baunilha. A baunilha que eu tô usando é essa daqui, ó, mas pode ser de qualquer marca, tá? Não tem problema nenhum. Se você não tiver essa baunilha, não vai estragar a sua receita, tá? Pode fazer sem baunilha, se caso não tiver. Você fala, eu tenho todos os ingredientes, só não tem a baunilha. Pode fazer o bolo do mesmo jeito, tá bom? A baunilha, se tiver, é bom colocar, porque ela dá um gostinho diferente, dá um aroma diferente aí, tanto na massa, tanto aqui no recheio do bolo, mas se caso não tiver, também não vai prejudicar muito aí a sua receita. Então, uma colher cheia de essência de baunilha aqui no recheio. Então, aqui numa panela, pode ser uma panela desse tamanho aqui, tá? Ó, ela nem é muito pequena e nem muito grande. Vamos colocar todos os ingredientes, então vamos colocar aqui, ó, o leite condensado, o creme de leite, pode colocar tudo. O amido, aí já pode dar aqui uma mexida. As 2 gemas. O coco ralado. A essência de baunilha. Pode dar uma mexidinha também. E agora o leite, pode colocar tudo, os 500 ml de leite. Agora, ó, vamos dar uma mexida, pode mexer bem em tudo, fora do fogo. E agora nós vamos colocar no fogo para cozinhar esse recheio. Lembrando que todos os ingredientes, tanto do recheio, tanto da massa, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai estar aqui tudo certinho para vocês aqui embaixo. Tá aqui no fogo. No começo aqui, vou deixar o fogo um pouco alto, tá? Até começar a dar uma fervida. E depois que começar a ferver, eu vou deixar no fogo totalmente baixo, tá? Pra não queimar o fundinho dele. E aí, mexendo sem parar, tá bom? E, gente, ó, começou a engrossar, tá? Continua mexendo agora, abaixa o fogo totalmente. E mexendo sem parar porque, ó, vai começar a borbulhar, tá vendo? Ó. Ó lá, começou a borbulhar. E ele espirra, tá? Então, cuidado com o rosto, não deixa criança por perto, não deixa o animalzinho de estimação por perto, porque ele espirra. Então, deixa o fogo baixo totalmente e vamos mexendo, ó, sem parar. Mexe durante aí 1 minuto, mais ou menos. E aí já vai estar pronto. E ele vai ficar grossinho assim mesmo, tá vendo? Ó, por conta do amido, ele vai ficar grossinho. Ele já tá bom, tá vendo? Já tá bem grossinho. O cheirinho, gente, tá uma delícia por conta da baunilha. Sobe um cheiro maravilhoso. Cheirinho bem gostoso. Com o recheio já cozido, eu peguei aqui, ó, 2 pratos. Prato normal, prato de vidro. E aí eu vou colocar o recheio nos pratos, vou dividir ele. Ó, coloquei aqui, tá? Metade, metade. E aí, eu vou pegar... Eu tenho esses plastiquinhos aqui, ó. Vou abrir o plastiquinho,
Vou colocar em cima. Se não for um saquinho desse de plástico, pode ser um papelzinho sulfilme, também dá certo. E ó, a massa, tá vendo, ó? Deixa ela em contato com o creme aqui, com o recheio. Tá bem quente, cuidado pra não queimar as mãos, tá bem quente. E tem que fazer assim porque a hora que ele esfriar, ele não vai criar aquela película grossa aqui por cima do creme. Então, deixa assim. Vou colocar no outro também. Pronto, ó, cobri os dois, tá? Deixa em contato aqui. E agora vamos deixar esses recheios aqui esfriar. Com os recheios frios, aí a gente vai fazer a massa, tá bom? Agora vamos fazer a massa do bolo. Eu tenho aqui 3 ovos, depois eu vou tirar a pelinha do ovo pra não ficar com cheiro. Uma pitada de sal, uma xícara cheia de chocolate em pó, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, uma colher cheia de fermento e uma colher de essência de baunilha. Então, aqui no liquidificador, vamos colocar todos os ingredientes. Então, vou colocar aqui os 3 ovos, a pitada de sal. Vou colocar aqui, ó, o chocolate em pó, o açúcar, o leite, pode colocar tudo. Já vou colocar também a essência de baunilha. Quem não tiver essência, não tem problema. A farinha de trigo. Agora, eu vou bater bem isso daqui e, por último, vou colocar o fermento. E depois bater mais um pouco. Vou colocar agora todo o fermento e bater bem, tá? Tem que deixar ela bem misturada. Depois de bater bem a massa, é só colocar numa forma. Essa daqui é forma de alumínio, então eu untei ela. Se for forma antiaderente, não precisa untar. Colocar toda a massa aqui. Olha que massa bonita. Ó, coloquei toda a massa aqui. Agora a gente vai colocar o recheio. Ó, o recheio já tá frio. Vou tirar o plástico. E olha como que fica. Vou mexer aqui pra vocês verem, ó. Tá bom? Ó, fica assim, ó, bem consistente o recheio. E agora a gente vai colocar na massa, assim, com a massa crua. E aí eles vão tudo junto, todos juntos ali pro forno. Agora é só a gente pegar e começar a colocar o recheio assim, ó. De colherada em colherada, vai pegando e vai colocando. Não tem segredo, é só ir colocando. Pode colocar nos cantos. Esse é um bolo que fica com recheio nele inteiro, tá? Tanto forma redonda, tanto na forma quadrada. Pode ir colocando. Ele fica bem recheado. Pronto, coloquei tudo aqui, todo o recheio. Não precisa pegar com a colher e apertar esse recheio pra baixo, porque ele mesmo vai descendo, ó. Aqui tava cheio de recheio, tá vendo, ó? Ele tá descendo pra baixo, conforme ele vai assando esse recheio, ele vai abaixar e o chocolate, né, que é a massa, vai dar uma subida, tá? A forma não é uma forma muito pequena, não é daquela grande, enorme, mas é uma forma média, de média pra grande, tá? Porque ele vai subir aqui um pouco, então tem que ficar esse espaço aqui, ó, da forma. Não pode ficar com o recheio e a massa do bolo até em cima, porque senão vai derramar no forno na hora que estiver assando, porque ele vai subir. O forno já tá pré-aquecido e agora do jeito que tá aqui a gente pega e coloca pra assar. Pessoal, tirei o bolo do forno e olha o tamanho dele, olha como que ele cresce. Acabei de tirar ele do forno e vou fazer o quê? Uns furinhos, tá vendo? Com uma faca, pode fazer alguns furinhos que ajuda ele a esfriar mais rápido. E também nós vamos fazer o quê? Vamos colocar uma calda em cima dele, que vai ajudar ele a ficar mais molhadinho. Lembrando que eu deixei ele 20 minutos a 280 graus, que é que é a temperatura mais alta, tá? Apenas 20 minutinhos. E depois de 20 minutos, eu abaixei totalmente o fogo para 180 graus, para o mais baixo. E aí, deixa ele lá assando. Depende do forno, vai depender aí o tempo dele, tá? Então, ele ficou aqui em torno de mais 50 minutos no forno, no fogo baixo. Só que o meu forno, ele é um forno mais lento, tá? O meu fogão, ele já não tá mais tão bom assim. Então, ele não assa as coisas tão rápido. Então, no fogão, no forno que é melhor, que
que essas coisas mais rápido vai ser em menos tempo. Lembrando que quando, por exemplo, ele tá assando e ele já ficou assim sequinho por cima, já cresceu, já tá bem sequinho por cima, se você espetar uma faquinha, um garfo, um palito para ver se já tá bem assado, o palito ele não vai sair totalmente sequinho, tá? Porque ele tem um recheio dentro, então vai sair molhadinho com recheio. Mas geralmente a parte do chocolate dele já vai estar sequinha. E aí é só ficar de olho pro bolo não queimar, tá? Deixa os 20 minutos no fogo mais alto, depois abaixa totalmente e aí vai dando uma olhadinha até o bolo ficar assado e ficar pronto. Vou furar ele aqui, já furei bastante, vou deixar ele aqui esfriando. Se caso vocês quiserem desenformar o bolo, desenformem ele com ele totalmente frio, tá? Se tentar desenformar com ele quente ou morno, ele vai abrir no meio por conta do recheio, ele tá recheado por dentro. Eu vou cortar pra vocês verem. Vou deixar ele aqui esfriando. E aí a gente depois vai fazer a calda. Então, agora o bolo tá esfriando ali, já tá quase frio. E aí eu vou fazer a calda pra colocar nele. Essa calda aqui é uma calda que vai ficar mais molinha, tá? Ela não é uma calda que parece um brigadeiro, por exemplo. Tanto que nela não vai leite condensado. Então, pra quem tá sem leite condensado em casa, é uma ótima opção de calda. Aqui a gente vai usar 1,5 xícaras de leite, 3 colheres bem cheias de chocolate em pó, 3 colheres de açúcar e 1 colher de manteiga. Então, é só colocar tudo numa panela. Vou colocar aqui, ó, o chocolate, o açúcar e todo o leite. Dá uma mexida para dar uma misturada aqui. Pessoal, os chocolates em pó que eu tô usando aqui no bolo, tanto na massa, na calda, pode ser o que vocês tiverem em casa, tá? Pode ser Toddy, Nescau ou de qualquer outra marca, sem problema nenhum. E depois de dar uma boa misturada, a gente coloca a manteiga. Agora a gente leva pro fogo e aí a manteiga vai derretendo aqui e a gente vai mexendo essa misturinha aqui no fogo. Coloquei aqui no fogo. Aí agora a gente vai mexendo, tá? Fogo médio, a hora que estiver fervendo, abaixa o fogo totalmente. Ele não é uma calda que vai ficar muito grossa, ele é uma calda mais líquida, mas ele tem o ponto certo de ficar, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Enquanto isso, o fogo tá alto, vou mexendo bem. Começou a ferver, abaixa o fogo e continua mexendo bastante. Em torno aí de uns 5 minutinhos. Já tá fervendo, baixei totalmente o fogo. E agora, ó, mexendo. Tá? Demora aqui uns 5 minutinhos mexendo. Pode ver que ele tá ainda bem, ó, tipo, meio aguado ainda. Ó. Vamos mexendo. Ó como ele sobe. Por isso que tem que ser fogo baixo e ficar mexendo, tá vendo? Porque como é leite, vai subindo. Tá quase pronto, ó. Ó como é que tá. Tá vendo? É uma calda mesmo. Ele fica bem concentrado no sabor. E o bolo, por incrível que pareça, ele não é doce enjoativo, tá, gente? Ele é um doce normal, assim, não é aquele doce que você não consegue comer. Ele é muito bom esse bolo, gente, é uma delícia. Pronto, gente, desliguei o fogo e a calda fica assim, ó. Tá vendo? Agora, olha só, gente, eu desenformei o bolo. Tá vendo essas partes mais claras aqui? É tudo de recheio, o bolo tá inteirinho com recheio. Aí eu virei ele aqui. Não virei direto aqui nessa bacia que eu vou colocar, porque a forma ficava toda hora torta e eu fiquei com medo dele quebrar. Então, eu virei primeiro ele aqui nessa tábua que é reto e agora eu vou pegar e vou, ó, entendeu? Vou colocar assim e vou virar de volta, agora aqui nessa bacia. Pronto, virei na bacia pra vocês verem, com ele totalmente frio. Muito fácil de desenformar, tá? É só passa a faquinha em volta e vira numa superfície lisa, que nem eu fiz com a tábua, a menos que vocês tenham já uma bacia bem maior do que a assadeira, né? E aí já vira direto na bacia. Agora eu vou vir com a calda, olha só como ela tá. Olha a cor dessa calda também, que bonita. Mexe bem aqui e agora joga bem por cima, molhando todo o bolo. Pode colocar assim com a colher, pra ir espalhando, ou você pode ir jogando com a própria panela.
Ó, pode molhar bem o bolo, vai entrar bastante calda dentro dele por conta dos furos. E lembrando que essa calda é ótima opção para quem tá sem leite condensado para fazer um brigadeiro, tá? Dá pra fazer. Aí, ó, pode ver, ó, ele fica bem molhadinho. Pode molhar bem os cantos. Aqui, eu não vou fazer nenhum brigadeiro e pôr por cima, tá? Eu vou pegar e vou colocar... Eu tenho coco ralado aqui. Tem esse coco ralado aqui, ó. E aí, eu vou jogar por cima pra fazer uma decoração. Se vocês quiserem, por exemplo... Ah, mas é pra um aniversário que eu quero. Porque esse bolo aqui, gente, pra aniversário fica maravilhoso, tá? Eu já fiz pra aniversário, fica ótimo. Vocês podem pegar e fazer um brigadeiro e jogar por... Além da calda, tem que pôr essa calda, tá? Coloquem a calda. A calda vai ajudar o bolo a ficar molhadinho. Ele não é um bolo seco. Ele fica cheio de recheio por dentro. Em todos os cantos do bolo vai ter recheio. E com essa calda vai deixar ele mais molhadinho ainda. Então, assim, é um bolo que você come, que você não quer parar de comer. Realmente é muito bom. E assim, aqui eu tô colocando assim pra decorar. Mas vocês podem, por exemplo, fazer um brigadeiro depois de jogar essa calda. Faz um brigadeiro e joga por cima pra decorar o bolo. Pode passar em volta dele, se caso a bacia que vocês for colocar for mais expositiva, né? Não for fechada assim do lado. Aí pode passar assim do lado, um brigadeiro. E pode jogar em cima granulado, ou granulado do marronzinho mesmo. Ou pode ser aquele colorido pra festa, se for uma festa de criança, pode jogar o granulado colorido. Entende? Ou o coco mesmo, o coco ralado. Prontinho, gente, coloquei. Como a calda tá quente, antes de cortar é bom deixar esfriando, tá? Vou deixar aqui esfriando, fora da geladeira mesmo. Depois, é aquela coisa, como tem o coco no meio, ele precisa ir pra geladeira depois, tá? Se você quiser fazer, por exemplo, eu quero fazer o bolo num dia pra comer no outro, também pode. Você faz o bolo, tá? Pode pôr na geladeira. E aí, no dia da festa, da festinha, do almoço, enfim, você pode pegar e fazer essa calda líquida ali na hora e jogar no bolo também dá certo. Ou pode fazer a calda antes e pôr na geladeira sem problema nenhum. Ele não vai ficar um bolo muito duro por estar na geladeira. Ele vai ficar ali e vai se tornar um bolo de prestígio gelado, tá bom? Mas se achar que vai ficar duro, joga outra calda líquida ali por cima. Vou deixar ele esfriando aqui e depois eu vou cortar pra vocês verem como que ele fica na parte de dentro. Pessoal, cortei o bolo, tirei 2 pedaços aqui e olha só esse bolo. Gente, olha que delícia. Chocolate com o recheio. Olha aqui esse pedação que eu tirei. Vou virar ele de lado pra vocês verem. Olha aqui, ele de lado pra vocês verem. Olha aqui. Cobertura. Recheio, o bolo que fica fofinho. Super molhadinho, tá? Não tem secura nele em nenhum lugar. Ele fica super molhadinho. E pode ver que ele inteirinho embaixo tá todo recheado. Olha só, que lindo. É sério, gente, vocês precisam fazer esse bolo. Vocês não vão se arrepender. Não tem erro nenhum. Só seguir o passo a passo da receita. Façam em casa. Me sigam no Instagram. Pode tirar foto, me marcar no Instagram que eu reposto vocês. Se gostaram da receita, se inscrevam no canal, deixa o like que me ajuda muito. Tem vários vídeos aqui de vlogs, receitas. Se puderem também, se inscrevam no meu outro canal de doramas. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, pessoal. Vou ficar aqui comendo meu bolo maravilhoso. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!